Nessa semana, completam 500 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. 500 dias de muitos retrocessos, perdas de direitos, ataques à democracia, à soberania nacional e à liberdade de imprensa. Mulheres, indígenas, movimento negro, trabalhadores, camponeses, juventudes, a lista de alvos de Bolsonaro é extensa. O presidente carrega como legado projetos impopulares, promessas de crescimentos não alcançadas, declarações polêmicas e até criminosas, além de graves acusações contra ele e seus filhos. Nessa semana, o BDEC Explica traz um balanço da gestão de Bolsonaro. Mas antes, não se esqueça de assinar o nosso canal, clicar no sininho para ser notificado sobre os nossos novos conteúdos, curtir e, é claro, compartilhar este vídeo. De acordo com o IBGE, são 12,3 milhões de desempregados no Brasil no último trimestre. O aprofundamento da crise econômica e medidas como a reforma da Previdência de Bolsonaro colaboram ainda mais para o cenário de incerteza contra o futuro. A reforma da Previdência foi muito propagandeada pelo governo. Ela alterou as regras da aposentadoria, a tornando muito mais difícil para nós, trabalhadores. Mas não é só isso. Ela enfraqueceu o SUS e a saúde como um todo. Isso porque o conjunto da Seguridade Social só funciona como um sistema integrado que reúne saúde, assistência e previdência. Vemos as consequências disso em meio a uma pandemia. Mas a reforma não foi o único retrocesso desse governo, que carrega ainda recordes de postos de trabalho informais e precarizados e o aumento do desemprego. E o governo, que deveria tomar medidas para reverter esse cenário, pelo contrário, propõe alternativas que podem piorar ainda mais a situação. Enviado por Bolsonaro e Guedes em novembro de 2019 ao Congresso, o Plano Mais Brasil carrega as PECs do Pacto Federativo, Emergencial e dos fundos públicos e mexe na carreira de servidores e em regras das contas públicas, que envolvem, por exemplo, repasses à saúde e educação de estados e municípios. Outra medida muito defendida pelo governo são as privatizações, que terão como consequência ainda mais desemprego. O risco de privatizar estatais vai muito além. A venda dessas empresas afeta diretamente a nossa vida. Elas são responsáveis por serviços e bens essenciais, como o fornecimento de luz, gasolina, tratamento de água e esgoto, por exemplo. E não são só as empresas que estão na mira do governo, a educação também. Depois de realizar cortes no setor, o Bolsonaro apresentou como solução o Futurice, que tem como objetivo aproximar a iniciativa privada das universidades federais, com a desculpa de uma suposta autonomia financeira, mas que, na prática, significa a privatização do ensino superior público brasileiro. Mas isso não passou despercebido, e 2019 foi marcado por diversas manifestações contra Bolsonaro e o ministro da Educação Weintraub. Novamente, vemos a importância das universidades públicas, da pesquisa e da ciência nacional nesse momento de crise sanitária. A privatização não faz só com que o governo perca o poder de decisão sobre os valores, por exemplo, o que pode gerar aumentos abusivos, como também arrisca a soberania nacional. Você acredita que Bolsonaro tentou até acabar com o monopólio da Casa da Moeda sobre o nosso dinheiro? E tem mais. Políticas como a entrega da base de Alcântara mostram essa submissão dos interesses nacionais aos interesses internacionais, principalmente estadunidenses. A prontidão em atender os interesses de Trump não impediu que o presidente norte-americano se recusasse a endossar a tentativa do Brasil de ingressar na Organização de Cooperação e Desenvolvimento. E por falar nisso, a política externa de Bolsonaro também é motivo de crítica de especialistas. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito o que aprender conosco. Seu primeiro discurso internacional como presidente, na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, foi taxado de desastre pela imprensa internacional. Bolsonaro minimizou as queimadas na Amazônia e atacou lideranças indígenas. O presidente afirmou em evento a investidores na Arábia Saudita que potencializou as queimadas na Amazônia por discordar da política ambiental de governos anteriores. Ele ainda acusou ONGs, alegando que elas seriam as responsáveis pelas queimadas. O número de focos de queimadas na Amazônia cresceu 30,5% em 2019, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E além de atacar ONGs e comunidades tradicionais e camponesas, tendo como consequência recordes de violência no campo, Bolsonaro enfraqueceu o Ministério do Meio Ambiente e políticas públicas para o setor, como, por exemplo, a transferência para militares das fiscalizações ambientais na Amazônia, tirando a autonomia de órgãos ambientais como o IBAMA. Isso sem falar no veneno na nossa mesa. O governo aprovou o registro de 474 agrotóxicos em 2019, maior número já documentado pelo Ministério da Agricultura. O presidente também participou de manifestações que pediam o fim do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, participando delas em plena pandemia, quando as orientações na Organização Mundial de Saúde eram justamente evitar aglomerações. E por isso é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, além de receber e exaltar torturadores. Seu filho e membros da cúpula
cúpula do governo já insinuaram a possibilidade de atos ditatoriais. Isso sem contar nos ataques à imprensa. Cala a boca, não perguntei nada. E as posições de Bolsonaro lhe renderam denúncias. Ele é alvo de uma representação por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional por colocar em risco a vida de brasileiros diante de uma pandemia do novo coronavírus. O presidente chamou a Covid-19 de gripezinha, menosprezou por diversas vezes a crise, dificultando medidas emergenciais do Congresso, compareceu a aglomerações indo contra as orientações da OMS e de seu próprio ministro da Saúde e culminando na saída de Mandetta em uma crise no governo. Outro ministro que deixou a gestão foi o queridinho Sérgio Moro. O ex-juiz pediu demissão no cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Segundo ele, Bolsonaro tentou fazer interferências políticas na Polícia Federal. De acordo com o agora ex-ministro, o presidente teria pedido a superintendência do Rio de Janeiro. Coincidentemente, o estado onde ele e sua família são investigados por ligação com as milícias e o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Denúncias, conflitos com as casas legislativas e dentro da própria cúpula do governo e, sobretudo, erros na condução da economia durante a pandemia fizeram com que a avaliação de Bolsonaro chegasse ao pior nível desde que assumiu, de acordo com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Mesmo com o isolamento social, atos nas janelas, panelaços e ações nas redes com a palavra de ordem "fora Bolsonaro" tomam corpo. Depois das acusações de Moro, o STF determinou a abertura de inquérito contra o presidente, que pode ter como consequência o seu afastamento. Na Câmara, já foram protocolados cerca de 30 pedidos de impeachment. E no Tribunal Superior Eleitoral, 2 ações pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão na campanha eleitoral de 2018. Acompanhe os desdobramentos dessa crise e das medidas do governo Bolsonaro no Brasil de Fato e até o próximo BDF Explica.